Bem, meus amigos, está chegando aqui o nosso horário. Boa tarde a todos. Hoje, dia 14 de julho de 2023, sexta-feira, nesse horário, nós estudamos essa obra, Qualidade na Prática Mediúnica, projeto Manuel Filomeno de Miranda, né? Vou colocar aqui, porque a luz atrapalha um pouco ver. Então, está aqui, Qualidade na Prática Mediúnica, projeto Manuel Filomeno de Miranda. Esse projeto é formado por uma equipe composta pelo José Ferraz, Nilo Calazans e João Neves. E é baseado em perguntas que a equipe do projeto faz aos espíritos. E a resposta vem através dos textos das obras psicografadas por Divaldo Pereira Franco. Então, vários espíritos, né? João Cleofas, Joana de Ângeles, vários deles vão responder às perguntas da equipe. E nós costumamos, às vezes, não ficamos assim bem satisfeitos só com um trechinho pequeno, que a resposta às vezes é tão maravilhosa, que a gente não quer apenas aquele trecho pequeno que eles trazem. E aí nós ampliamos, vamos lá o livro que eles citam e pegamos o texto maior, né? Para poder ter uma compreensão melhor e poder não perder essa oportunidade de ver, de ouvir o que eles estão trazendo para nós. Então, nós ampliamos, né? Às vezes eles trazem apenas 1, 2 parágrafos, mas a gente vê que o texto é tão bonito e aí a gente traz uma parte maior do texto. Então, nesse momento, vamos iniciar o nosso estudo do livro Qualidade da Prática Mediúnica, do projeto Manuel Filomeno de Miranda, agradecendo a Deus, né? Agradecendo a Jesus a oportunidade que eles nos concedem de estarmos aqui reunidos para esse estudo. E que a paz do Senhor esteja sempre conosco. Nós hoje vamos começar a falar sobre um tema muito importante, que é educação. Educação. E a primeira pergunta que nós vamos ler é a pergunta 21, né? A pergunta 21. E nessa pergunta 21, a equipe interroga da seguinte forma: o médium educa a mediunidade ou educa-se para exercê-la, né? Porque às vezes a pessoa diz assim: eu vou fazer o curso que eu preciso educar a minha mediunidade. Então ele costuma dizer isso: eu vou educar a minha mediunidade. Então eles perguntam: o médium educa a mediunidade ou educa-se para exercê-la? Aí lembra aquela resposta da Joana, né? Ou melhor, aquela afirmação da Joana: estuda e estuda-se. Né? Estuda e estuda-se. Então, a resposta vai vir para a gente no livro No Limiar do Infinito, capítulo 10, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo. E nós vamos ler só esse trechinho que está aqui mesmo. A Joana diz assim: educar-se incessantemente é dever a que o médium se deve comprometer intimamente, a fim de não estacionar, a fim de não paralisar-se. E aprimorando-se, melhorando cada vez mais, educando-se, lograr, quer dizer, objetivar as relevantes finalidades que a doutrina espírita propõe para a mediunidade com Jesus. Então, o médium tem que estar estudando sempre, não só estudando, mas se educando. Porque tem muita gente por aí que tem muito estudo, como o povo fala, né? E educação zero. Educação zero. Então, educar-se, tá? Incessantemente, é dever, é obrigação a que o médium se deve comprometer intimamente, a fim de não estacionar,
e aprimorando-se, e conforme ele vai se aprimorando, ele vai conquistando as relevantes finalidades que a doutrina espírita propõe para a mediunidade com Jesus. Porque essa é a grande mediunidade, né? Mediunidade com Jesus. Tem um livro aqui, eu vou pegar rapidinho aqui, só para. Desculpem aí o barulho dessa cadeira terrível, esse barulho terrível. Deixa eu ver aqui rapidinho. Ou enquanto você pega o livro, eu vou dizer sobre essa sua cadeira. A gente não escuta o barulho, não. Você que escuta aí. Não. Aí, Realmente eu não escuto a também, Ana não. Nascimento também está dizendo que não. Também não. Para mim, vocês Não escutam. Me escuta. dá uma agonia. Mas a gente não escuta, não. Eu fico irritada. Tem um livro aqui. Contigo. Eu não sei se vocês conhecem. Deixa eu desligar aqui essa luz um instantinho, que aí melhora para ver a capa do livro. O livro, o autor é Alírio de Cerqueira Filho. Vocês conhecem? Alírio de Sim. Cerqueira Filho. Ele tem um livro que é muito bom, e eu gosto muito. Eu já li, mas vou reler. Eu li uma parte, li ele todo não, mas vou reler. O título é esse aqui, ó. A prática da mediunidade com Jesus. Eu tenho. Prática da mediunidade com Jesus. Esse livro é maravilhoso. Aqui. Tá? A prática da mediunidade com Jesus. Quem puder, eu sei que eu cito. Você na época falou e eu, tem por muito exemplo, tempo, comprei. isso. Você falou. A prática da mediunidade com Jesus. Gente, é lindo, 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 lindo. Quem puder, sabe? Ele aqui vai falar sobre isso. Alírio Cerqueira. Alírio de Cerqueira Filho. Ele está aqui. Daqui a pouco eu fala pego. assim, ó. Eu só peguei um pedacinho. Ele diz aqui, ó. A mediunidade à luz do Evangelho de Jesus, única forma de canalizarmos adequadamente o fenômeno mediúnico. Então, a mediunidade à luz do Evangelho de Jesus é a única forma de canalizarmos adequadamente o fenômeno mediúnico, tá? Aí ele também diz assim, a mediunidade é um grande instrumento de autoiluminação quando vinculada ao Evangelho de Jesus. Então, a mediunidade é um instrumento de autoiluminação quando vinculada ao Evangelho de Jesus, porque ela pode ser vinculada aos espíritos inferiores. E aí ela não vai trazer autoiluminação, vai trazer sombras, né? Porque quando a gente diz, Rosa, a mediunidade com Jesus é a busca do nosso burilamento com a moral do Cristo. Sim, e aí ele vai dizer aqui, ó, o grande código moral para todas as realizações humanas. Porém, quando essa mediunidade exercida está distanciada da proposta cristã, não passa de simples fenômeno destituído das condições pelas quais foi oferecida ao ser humano. É tornar-se um caminho de elevação moral. Então, a grande finalidade da mediunidade é tornar-se um caminho de elevação moral, tá? Então, esse livro é muito bom mesmo. E foi o que a Joana falou, né? Educar-se incessantemente é dever a que o médium se deve comprometer intimamente, a fim de não estacionar e aprimorando-se, lograr as relevantes finalidades que a doutrina espírita propõe para a mediunidade com Jesus. Aí, na pergunta 22, a equipe vai fazer a seguinte pergunta. Diante desse conceito de educar-se para mediunidade, então não é educar a mediunidade, é educar-se para a mediunidade. Que investimentos o médium, né? Que investimentos o médium deve fazer
para exercer sua faculdade com proficiência, né? Com responsabilidade, com amor, né? Cumprindo tudo que tem que cumprir. Aí, tem um livro da Joana chamado Oferenda. Eu achei esse livro no sebo, eu não tinha. Mas aí, depois que eu estava estudando isso, eu estava numa loja andando e vi um sebo, entrei e achei esse livro Oferenda. No livro Oferenda, no capítulo Educação Mediúnica, a Joana de Ângeli vai dizer assim, eu vou ler o que está aqui nesse livro, tá? Qualidade na prática mediúnica. Ela diz assim, a disciplina, o exercício da mediunidade impõe equilíbrio, perseverança e sintonia. É a pergunta 22. O exercício da mediunidade impõe equilíbrio, perseverança e sintonia. A disciplina moral e mental criará hábitos salutares, quer dizer, saudáveis, que atrairão os espíritos superiores, interessados no intercâmbio entre as duas esferas da vida, quer dizer, a esfera dos desencarnados e a esfera dos encarnados, facilitando o ministério. O equilíbrio no comedimento de atitudes durante a absorção dos fluidos e posterior comunhão psíquica com os desencarnados auxiliará de forma eficaz na filtragem do pensamento e na exteriorização dele. Então, primeiro ela falou sobre a disciplina, que a disciplina moral e mental criará hábitos salutares que atrairão os espíritos superiores. E o equilíbrio no cometimento de atitudes durante a absorção dos fluidos e posterior comunhão psíquica com os desencarnados, auxiliará de forma eficaz na filtragem do pensamento e na exteriorização dele. Depois ela vai falar aqui sobre a perseverança. Ô, Rose, quando diz aí o equilíbrio no cometimento de atitudes, é o equilíbrio na passividade? Ou seja... olha só, o equilíbrio no cometimento de atitudes durante a absorção dos fluidos e posterior comunhão psíquica auxiliará de forma eficaz na filtragem do pensamento e na exteriorização dele. Quando, por exemplo, você trabalha na mesa mediúnica ou faz qualquer trabalho na casa espírita, né? Se você precisa ter um comportamento adequado. Né? Você precisa ter um comportamento. Então, tem que dizer, o equilíbrio no comedimento de atitudes. Então, reparou que ela botou entre vírgulas? Porque se você ler assim, o equilíbrio durante a absorção dos fluidos e posterior comunhão psíquica com desencarnados auxiliará de forma eficaz na filtragem do pensamento e na exteriorização dele. O equilíbrio. Mas ela botou entre vírgulas, no comedimento de atitudes. Percebeu? Então, vou ler de novo, olha só. O equilíbrio, vírgula, esquece o que está entre vírgulas. Eu iria ler assim, o equilíbrio durante a absorção dos fluidos e posterior comunhão psíquica com os desencarnados auxiliará de forma eficaz na filtragem do pensamento e na exteriorização dele. O equilíbrio. Mas ela coloca entre vírgulas no comedimento de atitudes. Então, que atitudes uma médium, que trabalho na casa espírita ou em qualquer lugar, seja na divulgação do evangelho, seja preparando aulas para levar para os companheiros, seja aplicando passe, seja na evangelização infantil, seja na mesa mediúnica, que atitudes eu tenho no meu dia a dia? Eu tenho vícios, já que falamos de vícios na aula passada, entendeu? Então, ela diz aqui, o equilíbrio no comedimento de atitudes.
Eu sou uma pessoa que tem Uma boa conduta. uma boa conduta, que tenho um discurso chulo. Eu sou uma pessoa que sou maledicente. Eu sou uma pessoa que estou sempre procurando levar vantagem em alguma coisa, passando os outros para trás. Entendeu? O equilíbrio do meu modo de ser, de agir Porque em meio à sociedade vai trazer problemas ou não. Porque o que me chamou a atenção foi quando diz durante a absorção dos fluidos e posterior comunhão psíquica Quando com o você vai, por desencarnado. exemplo, olha aqui, quando você vai trabalhar no passe, você não vai absorver fluidos. Quando você está na sala para trabalhar da mesa mediúnica, você também está absorvendo fluidos, os bons fluidos da espiritualidade, e depois, quando você vai entrar em contato, vai dialogar com os espíritos, né? Você vai manter uma comunhão psíquica com os desencarnados, não vai? Você não vai conversar com eles? Por isso que ele está falando, ela está falando aqui, ó, o equilíbrio no comedimento de atitudes. Não é só dentro da casa espírita, é na minha vida em geral. Durante a absorção dos fluidos, o meu equilíbrio, quando eu estou vendo esses fluidos, e posterior comunhão psíquica com os desencarnados, vai auxiliar de forma eficaz para perceber, decodificar o pensamento, a filtragem do pensamento do espírito, e para falar sobre ele. Por exemplo, se eu sou uma médium psicofônica, para filtrar o pensamento dos espíritos e transmitir, seja a psicofonia, seja a psicografia. Então, o equilíbrio é importantíssimo. E ela ressalta isso no comedimento de atitudes. Então, eu tenho que ter um bom equilíbrio, né? Eu tenho que vigiar as minhas atitudes, melhorar as minhas atitudes, entendeu? Porque, às vezes, a pessoa tem uma vida fora da casa espírita totalmente desequilibrada. Aí, quando entra da casa espírita, nossa, parece até Buda andando, né? Zen. Não, dentro da casa espírita. Mas não é só dentro da casa espírita que eu tenho que ser uma pessoa do bem. Dentro da casa espírita eu fico até muito pouco. Grande parte da minha vida é fora da casa espírita. E o certo é isso? É ser um dentro da casa espírita e outro fora da casa espírita? Não, não, não. Eu tenho que ter um comportamento equilibrado dentro e fora da casa espírita. Então, ela fala que esse equilíbrio é importantíssimo. Porque se você mantém esse equilíbrio, você vai poder fazer um bom trabalho. Porque tudo que foge ao equilíbrio dá problema, não é? Tudo que foge ao equilíbrio dá problema. E os espíritos vão perceber isso. Então, outra coisa que ela vai citar aqui é a perseverança. A perseverança no labor, no trabalho, produzirá um clima de harmonia no próprio médium, que se credenciará ao serviço do bem, junto aos obreiros da vida mais alta, objetivando os resultados felizes. Então, perseverança em tudo é importante. Nós não falamos da vontade? Perseverança em tudo é importante, né? Depois ela fala da sintonia. Ela traz um trecho imenso agora, né? Sobre a sintonia. Olha o que ela vai dizer aqui. A sintonia decorrerá dos elementos referidos, porque se constitui do perfeito entrosamento entre o agente e o percipiente na tarefa relevante. Entre os dois, entre o espírito, entre o médium, é importante
essa sintonia. Transitória, né? E fugaz, a mediunidade, para ser exercida, necessita da interferência dos espíritos, sem o que a faculdade em si mesma se deteriora e desaparece. Se você tem a mediunidade, mas você não exerce essa mediunidade, tem o evangelho, tem uma passagem na Bíblia que diz assim: para que tê-lo? Era melhor que não tivesse. Não tem uma passagem que diz isso? Se você tem um instrumento para se ajudar a melhorar e ajudar o outro, e você não utiliza, é melhor que você nem tivesse isso, porque você vai ter que responder por isso. Então, ele aqui, ó, a sintonia decorrerá dos elementos referidos, porque se constitui do perfeito entrosamento entre o agente e o percepiente na tarefa relevante. Transitória e fugaz, a mediunidade, para ser exercida, necessita da interferência dos espíritos, sem o que a faculdade em si mesma se deteriora e desaparece. Quanto mais trabalhada, mais fáceis se fazem os registros, cujas informações procedem do além-túmulo. As disposições morais do médium são de vital importância. Olha ali quando ela falou do comedimento de atitudes. As disposições morais do médium são de vital importância para os cometimentos, a que ele se vincula pelo impositivo da reencarnação. Não apenas o anelar pelo bem, não apenas o desejar o bem. Anelar é desejar, né? Não apenas o anelar pelo bem, mas o executar das ações de enobrecimento. Não basta apenas desejar o bem, sonhar com o bem. Você tem que praticar a caridade, que é o amor em ação. Não apenas nos instantes, ao mistério dedicado, aos momentos dedicados à mediunidade, mas num comportamento natural de instrumento da vida. Então, usar a mediunidade para tudo que for bom para a vida. Sendo um recurso valioso de quem se encontra no meio, na condição de instrumental imprescindível, a conscientização do intermediário em favor dos resultados felizes. Saber que você precisa usar essa mediunidade para o bem. Praticar uma mediunidade com Jesus. A educação do médium, coordenando atitudes, corrigindo falhas de qualquer natureza, evitando estertores e distúrbios, porque tem aquela mediunidade, né, que parece que é uma banda tocando, né? Aí ela diz aqui, ó, evitando estertores e distúrbios, equilibrando o pensamento e dirigindo-o, é técnica que resultará eficaz para uma sintonia correta. Nesse sentido, a evangelização espírita se impõe em caráter de urgência. Quer dizer, devemos usar essa evangelização sempre. Estudar o Evangelho do Senhor, importantíssimo. O estudo do Evangelho para o médium. Todo médium deveria estudar o Evangelho. Todo médium. O estudo do Livro dos Médiuns é importante? Importantíssimo, imprescindível. Mas, paralelo a isso, o médium precisa estudar o Evangelho. Eu ontem falei sobre isso, né? Todo dia, pega um livrinho pequeno, tem aí Jesus no Lar, tem aquele livro, né? Boa Nova, do Humberto de Campos, os livros de Valdo Pereira Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues, livros que falam do Evangelho todo dia. Não importa se é de manhã, de tarde ou à noite, não importa se hoje de manhã eu estou lendo hoje de manhã, amanhã eu só vou poder ler à tarde, porque não é culto do lar. Porque o culto no lar que a gente faz, né? No mesmo dia, na mesma hora, uma vez por semana. Qualquer hora do dia, mas todo dia.
Lê uma página do Evangelho. Pode ser Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser um livro que conte as histórias de Jesus, os ensinos de Jesus. Todo dia, uma página do Evangelho, tá? Porque ela diz aqui, ó, a evangelização espírita. O espiritismo não é o cristianismo redivivo? É. Então, a evangelização espírita se impõe em caráter de urgência, evitando-se a vinculação com práticas e superstições perfeitamente dispensáveis. Inclusive, se você todo dia tem o costume de ler uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, da Bíblia, né? De Mateus, Marcos, Lucas, João, ou uma obra que traga, né, as passagens de Jesus, você vai alimentando a sua mente com aquilo. Quando um espírito obsessor desse chegar para fazer uma das famosas varreduras da nossa mente, que eles fazem mesmo, a gente sabe disso, que material ele vai encontrar lá? Ele vai se deparar, de repente, com o Sermão da Montanha, né? Ou com o Sermão dos 8 Ais, com uma passagem de Jesus falando: amai os inimigos. Então, de repente, ao fazer, ele se depara com um ensino desse e toma aquele choque. E sabe-se lá, se ao entrar na sua mente se deparar com a mensagem dessa de Jesus, aquilo não seja o princípio do fim das dores dele? Porque pode promover dele um choque, vamos dizer assim, um choque de ordem na cabeça dele? Então, enche o teu arquivo dessas coisas. Todo dia. Imagina que é um remédio que você tem que tomar todo dia. A gente não tem. Eu tenho que tomar alguns hipertensivos todo dia. Evangelho é um deles. Então, e os espíritos superiores também, quando se aproximarem, vão sentir à sua volta uma vibração diferente. Opa, conheça essa vibração. Ou a vibração boa, vibração do Evangelho de Jesus. Podemos nos aproximar. Vamos ficar por aqui mais um tempo. Então, a gente tem que ter formas de se tratar, de se cuidar. E todo dia, uma palavra do Evangelho depositando na nossa mente. E, logicamente, como a mente faz parte, né, do espírito, essa mensagem que está na mente vai começar a se espalhar por todo o espírito, passando para o perispírito, e vai culminar onde? No nosso corpo físico, sendo esse remédio, como nós já vimos, né? Qual é o melhor remédio para a cura das nossas doenças? O Evangelho. E é tão fácil, essa semana nós estudamos isso, né? Foi até com Albino Teixeira, autor desse livrinho aqui, ó, maravilhoso. Eu recomendo a vocês, faz parte da nossa irradiação para encarnados. Reflexões espirituais, de Albino Teixeira, o espírito Albino Teixeira. Psicografia de Heitor Luz Filho. Gente, é um manancial de ensinos. É um livro que a gente usa na nossa irradiação para os encarnados. Reflexões espirituais de Espírito Albino Teixeira. É maravilhoso. Aqui, ó, eu vou até ler essa mensagem, que foi a mensagem da nossa reunião de irradiação da semana passada. O Albino Teixeira começa assim: nada há que justifique tua posição atual de revolta e desespero. Pois não sabes ainda que o teu desequilíbrio moral é o responsável pela desarmonia do teu espírito? E se tens ao alcance, preste atenção no que ele diz aqui, e se tens ao alcance de tuas mãos o remédio
que haverá de curar as enfermidades de tua alma, por que não o utilizas nos momentos preciosos em que a crise for mais aguda, como o tratamento heróico que o médico recomenda para os casos de gravidade desesperadora? O remédio é o evangelho, que está diante de ti, trazido pelo mestre há 20 séculos, há 2.000 anos. Por que não absorves, página por página, como as gotas vivificantes da homeopatia que reequilibram as células em seu dinamismo orgânico? Não te cabe, portanto, reclamar do sofrimento e dos obstáculos, se, como cego, não te queres apoiar no bordão, na bengala, que pode amparar-te os passos no cruzamento dos caminhos. Então, ele diz, se você tem o remédio há 2.000 anos e pode curar as enfermidades da tua alma, tá? Ele não está falando do corpo, porque se você cura as doenças da alma, automaticamente, com o tempo, o corpo vai ficar curado, ou não vai? Vai ficar curado. Ele diz, por que a gente não utiliza esse remédio, tá? Que vai servir para tratar as nossas doenças da alma? O remédio é o evangelho, que está aqui há 2.000 anos. Por que você não absorve página por página? Gente, e é verdade. É o remédio da... Qual o título que Jesus tem? 2 títulos. Mestre e o médico das almas. Ora, o médico das almas só pode trazer para a gente, receitar para a gente, um remédio que cura as doenças da alma. Que remédio Jesus trouxe para a gente? O Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho são as notícias do reino. O Evangelho são as palavras de Deus. Jesus veio nos trazer a palavra do Senhor, que é o remédio que nos há de curar o espírito. E curando o espírito, não tem corpo doente. Jesus tem doença na alma? Não. Como é que foi o corpo de Jesus aqui na Terra? Perfeito, saudável. Saudável. É tão simples. Todo dia é o que ele recomenda aqui. Leia uma página do Evangelho, dos ensinos de Jesus, que os amigos espirituais cansam de nos trazer. E a gente vai ter a cura da nossa alma. Não é? Gente, é tão simples. Talvez por ser tão simples a gente tenha dificuldade de compreender. Porque a gente gosta de coisa complicada, né? E aqui a Joana diz assim, não apenas anelar, desejar o bem, mas executar das ações de enobrecimento. Não apenas nos instantes ao mistério dedicado, mas num comportamento natural de instrumento da vida, sendo o recurso valioso de quem se encontra no meio, na condição instrumental, imprescindível, a conscientização do intermediário em favor dos resultados felizes. A educação do médium, coordenando atitudes, corrigindo falhas de qualquer natureza, evitando estertores e distúrbios, equilibrando o pensamento e dirigindo. É técnica que resultará eficaz para uma sintonia correta. Nesse sentido, a evangelização espírita se impõe em caráter de urgência, evitando-se a vinculação com práticas e superstições perfeitamente dispensáveis. São os requisitos morais que respondem pelos resultados favoráveis ou não na tarefa mediúnica. Então, a nossa conduta moral é que vai responder por um bom resultado na nossa tarefa mediúnica. Porque o respeito é a única coisa que os espíritos respeitam em nós,
é a nossa condição moral, né? Se o médium não tiver uma boa elevação moral, eles não respeitam. Para a gente encerrar, vamos pegar aqui a pergunta 23. A pergunta 23 está lá no livro Oferenda ainda, né? Resposta de Joana de Ângeles, também no capítulo Educação Mediúnica. Aí a equipe pergunta: poderíamos encontrar nas recomendações de Jesus uma diretriz segura? Olha que pergunta. Poderíamos encontrar nas recomendações de Jesus uma diretriz segura para o exercício mediúnico na Terra? E os amigos espirituais respondem: Jesus recomendou com sabedoria aos seus discípulos portadores de mediunidade. Todos nós, todos nós. Alguns mais ostensivos, outros menos ostensivos, mas todos nós temos mediunidade. Curai os enfermos, expulsai os demônios. Quer dizer, quando ele fala expulsai os demônios, era o vocabulário daquela época, né? Que na realidade é o quê? Esclareça, busque esclarecer os espíritos mais sofredores, né? Então, expulsai os demônios, dai de graça o que de graça recebestes, numa diretriz que não dá margem à evasão, quer dizer, à fuga do dever, nem tampouco à acomodação com o erro, a indolência ou a coleta de lucros materiais ou morais como decorrência da prática mediúnica. O galardão de quem serve é a alegria de servir. Também lá, né, no livro Provérbios, deixa eu ver se eu acho aqui, Provérbios, capítulo 2, capítulo 2, versículo de 1 a 15, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho para a gente dar uma lida aqui. Provérbios, meio difícil, espera aí. Provérbios, eu anotei aqui, Provérbios, capítulo 2, versículo de 1 a 15. Diz assim: meu filho, se receberes as minhas palavras e tiveres os meus mandamentos escondidos no teu coração, de sorte que teu ouvido esteja atento à voz da sabedoria, inclina o teu coração para conhecer a prudência. Porque se tu invocares a sabedoria e inclinares o teu coração para a prudência, se a buscares como dinheiro e procurares desenterrá-las como se faz com os tesouros, então compreenderás o temor de Deus e acharás a ciência do Senhor. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca sai a prudência e a ciência. Ele reserva a salvação para os retos e protege os que caminham em simplicidade. Sendo ele mesmo que defende o caminho da justiça e dirige os passos dos santos. Então conhecerás a justiça e a retidão, a equidade e todo bom caminho. Se a sabedoria entrar no teu coração e a ciência agradar a tua alma, a reflexão te guardará e a prudência te conservará, a fim de seres livres do caminho mau e do homem que fala perversidades. Dos que abandonam o caminho reto e andam por caminhos tenebrosos, que se alegram por terem feito mal e fazem gala da sua maldade, cujos caminhos são corrompidos e cujos passos são infames. Tão linda essa passagem, né? Do livro de Provérbios, capítulo 2, versículos de 1 a 15, né? Lindíssimo. Então, ela continua aqui, a Joana, dizendo: doa tuas horas disponíveis ao exercício da mediunidade nobre. Fala, escreve, ensina, aplica passes, magnetiza água pura, ora em favor do teu próximo, intervém com bondade e otimismo nas paisagens enfermas de quem te busca, ajuda, evangeliza os espíritos em perturbação, sobretudo, vive a lição do bem, olha aí, vive a lição do bem, arrimado à caridade, quer dizer, ligado à caridade. Pois médium sem caridade
pode ser comparado a cadáver de boa aparência, no entanto, a caminho da degeneração, a caminho da putrefação, podemos dizer assim, né? Médium sem caridade pode ser comparado a cadáver de boa aparência, no entanto, a caminho da degeneração. Então, é uma convocação ao bem. Estuda, estuda-te. Busca a evangelização. Se aproxima do evangelho, né? Estuda, reflete sobre o evangelho, sobre os ensinos de Jesus, porque assim nós iremos realmente praticando esse evangelho com Jesus, ou melhor, essa mediunidade com Jesus. Bom, alguém gostar? Semana que vem a gente vai continuar aqui na questão 24, bota a data aí, 21/7/23, questão 24, pegando o lapisinho, anotando a data aí, no item, na questão 24, dia 21/7/2023. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Falar que é tão bom, gente. Olha, a gente almoçava, comia e jantava, né? Mas ó, a gente nunca deve parar, né? Sim, entendeu? Sim. Olha, você sabe muito bem disso, né? Nada acontece por acaso. Nada né? Então, toma aqui, ó. Estamos aí, estamos aí. É E vamos isso aí. continuar trabalhando, né? Trabalhando Exatamente. essa mediunidade com Jesus e fazendo essa campanha, né? Abraçando o Evangelho. Vamos estudar o Evangelho todo dia, um pouquinho. Todo dia lendo uma passagem edificante do Evangelho, para nos alimentarmos com aquele alimento que é a verdade, o alimento que a nos sustentar e atrair para nós os bons espíritos e nos fortalecer de tal modo que o mal não nos atinja com tanta facilidade. Não é? Amém, Uma blindagem, uma blindagem. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui. O nosso irmão Alberto teve que sair, porque agora, às 18 horas, tem o culto no lar da casa dele. Então, nós vamos aqui encerrando a nossa reunião da noite de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus essa oportunidade. Ana Constantino, você pode fazer a nossa prece de agradecimento? E depois nós teremos a nossa irradiação, né? Para os nossos irmãos enfermos. Ana, por favor, você pode fazer a nossa prece de encerramento do nosso estudo de hoje do livro Qualidade na Prática Mediúnica? Vamos elevar o pensamento ao Pai, ao Mestre Jesus, à espiritualidade da casa de Francisco de Assis, e pedimos a bênção, a proteção do Mestre Jesus, e agradecer esse momento de aprendizado, momento de reflexão, agradecer a oportunidade de trabalho, oportunidade de estudo, agradecer pela vida e pela família. E também pedir a Jesus que abençoe esse trabalho, esse grupo harmonioso, que nos fortaleça cada vez mais, e possamos nos unir cada vez mais. E pedir a permissão para dar por encerrado os estudos da tarde de hoje. Que Jesus possa estar conosco sempre, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Meus Deus. irmãos, nós... Amanhã tu não vem, né? Amanhã Não não vai dar. haverá o Ok. nosso... Deixa eu só desligar um negócio que apareceu aqui, eu não sei se está aparecendo para vocês. Não. Ah, tá. Nós não teremos amanhã o nosso estudo das obras de Paulo de Tarso, porque eu vou viajar amanhã de manhã lá para a casa da minha mãe no Rio, né? E
não tem condições, né? Não dá para a gente não fazer um dá. estudo tranquilo, não dá, é muito barulho, criança correndo. Agora, segunda-feira, dependendo da situação, talvez não tenha o curso do Livro dos Espíritos, porque eu vou chegar aqui meio-dia, não sei. Vamos ver. Se tudo estiver Você é Lisa, Se tudo estiver bem, apesar da aula já estar pronta, do Livro dos Espíritos, do Devasando Invisível, está tudo prontinho. Vamos ver. Se der, eu dou aula. Mas se eu chegar muito atarantada, porque eu vou trazendo 2 crianças, minhas netas vão vir, eu não sei se vai dar para a gente fazer o estudo, tá bom? Mas amanhã, com certeza, não tem o curso de Paulo de Tarso, tá bom? Ok. Porque não dá, não dá. Então, meus irmãos, uma boa Tudo de noite bom. a todos, tá? Daqui a pouco a gente começa a nossa reunião para irradiação. Eu vou, Ana Constantina, eu vou passar o anfitrião para você, tá bom? Tá bom. Vou passar para você aqui, porque aí, para eu não precisar... Tá aqui, ó, tornei você anfitriã, mas então você não desliga o teu computador, não sai do Zoom, tá bom? Fica aí me aguardando, daqui a pouco eu estou de volta. Um beijo aí para todos. Beijo, Fiquem com tudo Deus, de que o Senhor bom. nos abençoe. Aproveita. Aproveita e descansa. Bom. Descansar vai ser meio difícil. Tchau, gente. Beijo. Beijo.